nós vamos conceder, nesse momento, à senhora Emília Vanderlei, a apresentação de alguns slides para enriquecer o nosso debate, concedendo a mesma 10 minutos para a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, secretários. Boa tarde aos pacientes, usuários do Programa de Cirurgia Bariátrica do SUS, que aqui se encontram, aos colegas também de equipe, residentes que trabalham conosco. Fica bem confortável, não é, a minha posição em estar aqui representando o hospital, depois da brilhante apresentação do Dr. Pádua sobre a obesidade. Gostaria de justificar a ausência do chefe da cirurgia e do coordenador do programa, Dr. Alberto Fontan, que foi submetido a uma cirurgia. Ele mudou a posição de médico para paciente, e também da assistente social Angélica Crispim, que se encontra em licença médica. Então, a gente vai mostrar, em poucas palavras, como o programa de cirurgia funciona e esse desafio que é trabalhar com a obesidade sob os critérios do SUS no estado de Alagoas. Então, a cirurgia vem sendo amplamente utilizada, como o Dr. Pádua falou, não é, para o tratamento da obesidade mórbida e de suas doenças associadas ou comorbidezes, e vem aumentando a cada dia no Brasil e no mundo o número de cirurgias. No nosso programa, nós trabalhamos de acordo com a legislação, as portarias do Ministério da Saúde, de 2007, e em que nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar por exigência dessa portaria, em que ela conta com um clínico geral, né, com médicos especialistas, com um cirurgião bariátrico, nutricionista, psiquiatra, psicólogo, assistente social, e dentro da portaria também há a exigência do fisioterapeuta e demais membros da equipe de saúde, como o enfermeiro, também, não é, os técnicos de enfermagem, os demais cardiologistas, endocrinologistas e demais membros. O nosso programa ele teve sua gênese em setembro de 2002. O Hospital Universitário da UFAL é a referência estadual para o SUS. Nossa população-alvo são os obesos mórbidos, que nos procuram por demanda espontânea ou referenciada. Então, nós temos aproximadamente 832 usuários cadastrados, sendo 250 em preparação para a cirurgia e 283 já com cirurgia realizada. Esse número é inferior aos usuários cadastrados porque, ao longo desse processo, alguns usuários desistem pelas dificuldades de acesso devido à grande obesidade, ou mudam de cidade. Então, há vários os motivos para que eles desistam. É um tratamento prolongado, não é? De acordo com a exigência da portaria, a gente faz um acompanhamento de até 2 anos antes que esse usuário realize a cirurgia. Então, no máximo por 2 anos, após inserido no programa, ele é operado após todas as avaliações. O usuário ele nos procura para o primeiro atendimento. A porta de entrada é o serviço social, e onde é feita a entrevista social, e através da assistente social esse usuário vai ser encaminhado ao cirurgião, que vai fazer a primeira avaliação e posteriormente o acompanhamento clínico e indicação da cirurgia, indicação inicial da cirurgia, e após essa avaliação, essa primeira avaliação, ele retorna ao serviço social para a entrevista, contato com a família, e posteriormente a psicologia, a nutrição e concomitantemente as outras especialidades, como a endocrinologia, cardiologia, anestesia e demais especialidades que se façam necessárias. Considerando a obesidade, a gente sabe que há geralmente uma série de doenças crônicas associadas a esse indivíduo, como diabetes, hipertensão, cardiopatias, doenças articulares e outras. No pré e pós-operatório, nós fazemos o acompanhamento e a intervenção junto à equipe, com consultas ambulatoriais periódicas, o acompanhamento psicológico, avaliações clínicas, bioquímica, laboratorial. A avaliação e o acompanhamento nutricional e psicológico é constante, e
temos também no programa do HU um acompanhamento com o educador físico. E as reuniões no grupo de apoio, que é o chamado GAPOM. O GAPOM é o grupo assim denominado pelos próprios pacientes como grupo de apoio aos portadores de obesidade mórbida, em que a gente trabalha com reuniões terapêuticas e informativas, e essas reuniões acontecem semanalmente às terças-feiras. Então, nós já estamos no 21º grupo, com um número total de até 20 pacientes por grupo. A intervenção do serviço social, ela se dá através de sistematização de ações, planejamento, articulação e funcionamento do programa. É a porta de entrada dos usuários e o serviço social faz a reunião informativa numa sala de espera, com entrevista social e avaliação socioeconômica para o laudo social. Orientação com relação aos direitos sociais e os recursos institucionais, orientação e acompanhamento aos familiares, interlocução com instituições sociais, com prefeituras de municípios, Ministério Público Federal, Estadual e outros. Assessoria técnica, Associação Alagoana de Obesidade Mórbida, registrando aqui a presença da senhora Cristiane, que é a presidente da associação, elaboração de pesquisas e trabalhos científicos, já que a gente trabalha num hospital de ensino. A intervenção do cirurgião, ela se dá para a indicação inicial da cirurgia, consultas, exames clínicos, controle das doenças associadas ou comorbidades, indicação e encaminhamento para outras especialidades médicas que se façam necessárias. Nesse protocolo de cirurgia, o cirurgião também participa das reuniões informativas e do acompanhamento pós-operatório por tempo indeterminado, né? O Dr. Pádua colocou no finalzinho da apresentação que, na verdade, o cirurgião casa com o paciente, né? E é um casamento, nesse caso é a união indissolúvel, porque esse acompanhamento da equipe, ele deve ser por tempo indeterminado, ele é constante. A intervenção do psicólogo com avaliação individual é feita em ambulatório, em que ele vai resgatar essa história de vida e da obesidade desse paciente, o seu posicionamento psíquico frente à obesidade, o posicionamento e expectativas frente à cirurgia, mudança de conduta, nova imagem corporal após a cirurgia, transformações advindas desse processo cirúrgico e também a terapia em grupo. Importa a gente ressaltar que a cirurgia ela é apenas um processo, como já foi colocado aqui, e que existe um tratamento ao redor dessa cirurgia que seria feito pela nutrição, pelo educador físico. Então, envolve toda uma mudança de vida, envolve a psicologia também. E é importante esse acompanhamento. O nutricionista, a gente faz a avaliação nutricional, com exames bioquímicos também, pelo peso, altura e IMC, em consultas, com prescrição dietética já no pré-operatório, para promover essa perda de peso e diminuir o risco da cirurgia, porque todo obeso ele tem um maior risco a ter problemas e intercorrências cirúrgicas e o risco de morte é maior. A gente trabalha a reeducação alimentar para o controle dessas comorbidades e das deficiências, para que esse indivíduo possa ir em melhor condição de saúde para a cirurgia. Trabalha nas reuniões informativas. O Dr. Pádua colocou para vocês a questão do índice de massa corporal. É uma característica bem importante do nosso programa é que, como a gente trabalha com usuários em geral de uma condição socioeconômica menor, mais baixa, a gente trabalha com grandes obesos. Então, a gente trabalha com indivíduos com índice de massa corporal de 50, 60 até 80, o que indica riscos bem maiores. Então, são chamados superobesos ou superobesos, que é uma característica peculiar do programa do HU. A intervenção do endocrinologista também, com avaliações bioquímicas e hormonais, tratamento da síndrome metabólica, e que é a doença do século, que eles têm obesidade, hipertensão, diabetes e dislipidemia, e com consultas também. O cardiologista, em que ele vai observar o risco de eventos cardiovasculares, para as doenças cardiovasculares, os exames complementares e toda a intervenção é feita em consultas. O educador físico, que realiza um trabalho com os pacientes em pré e pós-operatório nas dependências do Departamento de Educação Física da universidade, em que faz a avaliação física e trabalha alongamento, atividades aeróbicas. É importante observar que mesmo aquele obeso mórbido, ele pode
fazer uma atividade física, desde que esteja bem direcionada, né, com um profissional capacitado para desenvolver essa atividade e que tenha avaliação cardiológica, toda a avaliação anterior. A construção desse nosso trabalho, né, desde 2002 que nós trabalhamos, é um trabalho interdisciplinar, em que a gente faz reuniões administrativas, discussões de caso e fazemos avaliações periódicas. E essa troca de saberes que existe entre a equipe, né, que toda a equipe tem que trabalhar integrada. E o parecer final para a realização da cirurgia, que vem da avaliação geral da equipe. Os médicos e as especialidades, junto com o cirurgião bariátrico, serviço social, psicologia, nutrição, é que vão liberar esse paciente para a cirurgia, após a avaliação de todos e a realização de todos os exames. Nós ressaltamos aqui, no caso do Hospital Universitário, a ação civil pública, que através do parecer técnico da equipe, nós submetemos ao Ministério Público Federal, foi a autoria do Ministério Público Federal de Alagoas, e os poderes públicos foi designado, né, na forma da lei, de fornecer os balões intragástricos, as medicações e os suplementos nutricionais aos obesos graves em situação de risco cadastrado no programa. É certo que esses obesos, eles têm que, para conseguir esse auxílio através da ação civil pública, precisa do laudo da equipe, principalmente do laudo social, que é feito pelo serviço social. Até 2009, os pacientes recebiam essa ajuda, conforme acordado, né, pelos poderes, e a partir de 2009 não há mais esse fornecimento de suplementos para os pacientes em risco. Nós já comunicamos ao Ministério Público e estamos aguardando um retorno. Então, o doutor Pádua colocou brilhantemente que, nesse período de tempo, ele tem 1 ano a mais que opera aqui o Hospital Universitário, ele já fez 1.200 cirurgias. Não é? Nossas cirurgias, se a gente fizer uma comparação, um número é bem menor, 283 cirurgias, né? Então, nós somos carentes e temos muitas necessidades, né, enquanto hospital público. Então, nós temos necessidade de mais profissionais, nós não temos um enfermeiro específico do programa, porque o quadro de enfermagem não comporta, né? Nós temos um enfermeiro na clínica, mas não enfermeiro exclusivo do programa. Nós não temos ainda fisioterapeuta no programa, precisamos de mais um nutricionista, porque as consultas de nutrição, elas são bem frequentes e o número de pacientes é muito grande. Precisamos de mais um assistente social, precisamos de fonoaudiólogo, de técnicos em enfermagem, para otimizar o programa e conseguir atender mais, uma vez que a obesidade é crescente em todo o mundo, não é? Alagoas, o Brasil não escapa desse dado, e a procura é cada vez maior por esses indivíduos.